Olá, internautas! Hoje o nosso convidado é Rodrigo Drabli, do PMDB, candidato a prefeito em Barra Mansa. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento aos leitores do jornal que acompanham a entrevista pelo Facebook. O meu bom dia a cada um de vocês, que nos dá a oportunidade de conhecer o que pensamos e sentimos sobre a cidade que vivemos. Ok, vamos dar início então, candidato, com a primeira pergunta que vem do bairro Cotiara. Diante da crise econômica, como o candidato pretende administrar a prefeitura? Nós vemos que Barra Mansa passa por um grande problema que vai além da crise financeira nacional. Nós temos uma crise institucional e administrativa no município. E a melhor forma para combatermos isso é sanearmos as dívidas, respeitarmos o servidor e colocarmos em dia o calendário de pagamentos, de forma razoável, responsável e sem promessas vazias, como nós vemos acontecendo ao longo dos anos. Ok, a segunda pergunta vem do centro. E a novela do pátio de manobras, o senhor acha que será solucionada? O pátio de manobras se tornou um problema que envolve justiça e o Ministério Público. Mas eu vejo que se o município quiser resolver, ele entra dentro do processo, faz um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, arca com a despesa de desapropriação das casas e bota o projeto para frente. O que a gente não pode mais é colocar sempre a culpa no processo ou nos problemas para evitar fazer o investimento e impedir com isso o desenvolvimento da cidade. A terceira pergunta vem do bairro Ano Bom. Não temos saúde em Barra Mansa devido à desvalorização dos servidores públicos e falta de recurso para as unidades de atendimento. Quero saber do candidato qual sua proposta para os servidores. Muito boa pergunta. Barra Mansa passa por um momento muito delicado na saúde, onde os postos não funcionam, onde as UPAs ou estão fechadas ou com atendimento precário, e a Santa Casa por um problema de sobrecarregamento, sobrecarga de usuários tremenda. Nós precisamos normalizar os postos de saúde, que é onde começa a prevenção, com médicos, medicamentos e exames. Precisamos regularizar o atendimento na UPA e, com isso, desafogar a Santa Casa, dando qualidade no atendimento de média e alta complexidade. E para isso é óbvio, é necessário que façamos a valorização do servidor através dos salários em dia. Um dos passos para isso é acabar com as OS em Barra Mansa, que na cidade é um modelo fracassado, porque infelizmente o governo municipal não respeitou a legislação que determinava que os recolhimentos trabalhistas fossem feitos antes do pagamento do mês subsequente, de maneira que hoje nós temos uma dívida potencial de quase 80 milhões de reais. Esse modelo é ultrapassado, não serve mais e nós vamos extingui-lo na cidade. A quarta pergunta vem do bairro São Luís. O rio Barra Mansa alaga as ruas que ele corta sempre que ocorre uma chuva mais forte. Qual a proposta do senhor para os bairros daquela área, como Boa Sorte, São Luís e Nova Esperança? Muito bom. Nós temos um problema em que a calha do rio, o leito do rio, está assoreado. E a cada 2, 3 anos, Barra Mansa consegue o apoio do governo do estado para fazer uma patrulha com uma máquina dentro do rio, retirando esse material. Nós temos que ter uma patrulha própria. E o serviço de desassoreamento tem que ser permanente. Se a calha do rio estiver limpa e no nível normal, as enchentes terão um impacto menor. Elas continuarão existindo, até pelo desenho topográfico da cidade e da região. Mas, para evitar o agravamento das consequências, essa é uma das atitudes necessárias. Nós temos uma patrulha própria, conseguidas através do recurso ou do FECAM ou de emenda parlamentar, de maneira que possamos fazer a manutenção e evitar as consequências mais drásticas. Ok, agora a quinta pergunta vem do bairro Vila Maria. A maioria das escolas foi reformada, no entanto os alunos já perderam aulas logo no início deste ano por conta da greve. Como o senhor pretende tratar os profissionais da educação? É bom dizer que a maioria das escolas não foi reformada não, e infelizmente os nossos alunos estudam em escolas precárias. Algumas unidades foram reformadas, mas se forem ver a qualidade da reforma, já não existe mais, né? Os prédios estão novamente deteriorados porque os serviços foram mal feitos. Agora, o profissional da educação, ele merece atenção. Sou filho de professora, de uma professora aposentada, que sofre com atraso de pagamento. Os profissionais ativos, da mesma maneira. É importantíssimo que nós valorizemos o funcionário, respeitando principalmente o pagamento em dia e o calendário de pagamento. Os nossos profissionais, eles merecem reconhecimento e pagamento. A melhor escola de Barra Mansa, pelo IDEB, é o Bartolomeu Anacleto, lá em Floriano, onde os professores pegam um ônibus cedinho, 6 da manhã, para chegarem às 7 em Floriano, lá na Vila dos Remédios.
E apesar de ter a melhor nota, eu fui fazer uma visita na escola e a diretora se surpreendeu, porque eu estava ali. Ela não entendeu o motivo da visita. Eu disse que o motivo era dar os parabéns a ela. E ela disse, olha, isso nunca ninguém fez. E é inaceitável que os nossos profissionais não tenham reconhecimento pelo mérito do que eles conquistam. Se a escola foi a melhor escola, deveria receber um prêmio, reconhecimento, até como motivação para as demais. A sexta pergunta vem do bairro Saudade, ainda sobre o tema educação. No seu plano de governo, a educação está prevista a implantação do PCCS? Na verdade, o PCCS ele começou a ser implantado, mas os cortes que eram necessários para o pagamento dos últimos níveis não foram feitos. Então hoje nós temos o nível 14 e 15 que não foram pagos e a prefeitura não mostra como serão pagos. Então tem que ser feito um reajuste disso, os cortes que são necessários têm que ser feitos e eu defendo a implementação do PCCS da forma como foi aprovado, mas sem enganar ninguém. É um compromisso sério de fazer o que é necessário para colocá-lo em prática. Ok, a sétima pergunta vem do centro. Como o governo do senhor irá tratar a questão da diversidade de gêneros tão debatida atualmente? Creio que a diversidade é um problema social que tem que ser debatido em toda a sociedade, desde a igreja, as famílias, as comunidades e com naturalidade. É uma realidade e o principal para isso é o respeito ao ser humano. A oitava pergunta vem do bairro Vista Alegre. Barra Mansa é uma cidade carente na área de esporte. O senhor tem algum projeto para incentivar os jovens a praticarem mais esporte? Nós temos vários projetos. Eu sou ciclista, então sou atleta, sou adepto do atletismo, do esporte, e eu vejo que Barra Mansa hoje deixou de lado o esporte. As escolas, para você ter uma ideia, 40 escolas das 62 ativas não têm aula de educação física. Isso é muito grave, porque a partir da escola nós fomentamos os jovens a quererem participar das escolinhas. Depois das escolinhas, os grupos de competição e a partir daí o alto desempenho. Então existe uma cadeia que tem que ser respeitada. E é claro que junto com a escola, o esporte é o melhor caminho para afastar nossos jovens das drogas. Nós temos vários projetos e gostaríamos da participação de toda a sociedade, dando aqui a garantia de que as atividades serão fomentadas e os torneios, desde os estudantis aos adultos, retornarão para a cidade. A penúltima pergunta vem do bairro Vila Coringa. No nosso bairro, a violência sempre foi um problema sério para nós moradores. Enfrentamos dificuldade também por causa do tráfico de drogas. Qual a política do senhor para a segurança pública? Nós vemos que modelos que foram implementados em outras cidades se tornaram referência e funcionaram. Um deles é o Centro Integrado de Segurança Pública, o CIOSP, onde você tem Guarda Municipal trabalhando junto com Polícia Militar e Polícia Civil. E na nossa visão, isso tem que ser expandido para o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, porque são elementos essenciais para uma segurança complementar e efetiva. Barra Mansa terá o seu CIOSP e terá um serviço de qualidade, melhorando muito a segurança do cidadão. Agora a última pergunta, candidato, vem do bairro Colônia Santo Antônio. Sofremos com o transporte público, temos que ficar horas e horas no ponto sem contar a precariedade dos ônibus que circulam no município. Qual a sua proposta para o transporte público em Barra Mansa? Primeiro ponto, vale dizer que foi feita uma licitação que não resolveu em nada o nosso problema. As empresas são as mesmas, as linhas foram diminuídas, os ônibus são os mesmos e a única coisa que mudou de forma efetiva foi o preço da passagem, que aumentou muito. Então nós revisaremos a licitação, os termos do contrato e principalmente a frequência dos ônibus rodando pela cidade, de maneira que, com uma forma inteligente, possamos inclusive buscar meios para reduzir a passagem e atender melhor o cidadão. Ok, candidato, muito obrigada pela sua participação, boa sorte. Ainda nesta edição, no período da tarde, nós iremos receber o candidato Paulo Baltazar, do PRB, candidato a prefeito em Volta Redonda. Fique ligado, é o Diário do Vale na cobertura das eleições 2016.